É, meus amigos, e as polêmicas simplesmente não acabam. Já estamos em 5 de junho, São João bateram na porta aí, e é polêmica atrás de polêmica. Náutico e Sport se enfrentaram há 6 dias aí pela Série B, primeiro turno, e a diretoria do Sport respondeu. Ela deu uma resposta ao Náutico, ao que ela julgou ser culpa do Náutico ali na volta da final dos aflitos, né, onde a torcida rubro-negra teve um espaço muito reduzido, ficou muito apertada, né? Pessoas passaram mal, realmente um perigo enorme ali de algo maior, algo mais grave acontecer. Graças a Deus não aconteceu e a diretoria do esporte respondeu e continua respondendo até hoje. Mais uma vez, 5 de junho, hoje saiu a notícia aí de que o esporte aciona o STJD para contra uma agressão aí, uma suposta agressão de Hélio dos Anjos para cima de Depena no pós-jogo ali do clássico do último dia 30 pela Série B. Eu fui ver os lances, as imagens, eu não posso reproduzir aqui, porque os direitos são reservados da Disney, da ESPN, mas pelo amor de Deus, esporte. Pelo amor de Deus, pô. Hélio chega naquele amontoado ali de jogadores que estão no pós-jogo, logo após o final da partida. Tá rolando alguns bate-bocas, uns empurra-empurra. Os jogadores do Sport estão provocando, o Depena tá provocando. Ele chega do lado de Júnior Todinho e fala alguma coisa, mas Todinho não tá nem aí, nem ouve ele. E aí, Benevenuto vem, se eu não me engano, é Benevenuto, abraça Depena e tira ele do meio. Porque sabe que não é pra isso. O Sport ganhou, tem que comemorar, tem que tirar onda, mas com sua torcida, vai pro lado de lá, pô. E deixa o Náutico com a sua torcida lamentando, chorando e pronto. E aí Depena não contente, ele continua a sua jornada e se aproxima de Dodô e fala algo provocando no ouvido do Dodô. Dodô chega, se espanta assim, e Hélio que estava do lado, ele toma as dores do seu jogador. Naturalmente, um técnico vai defender o seu jogador e ele puxa, ele tenta puxar ali Depena para dar uma bronca nele, para reclamar ali com ele. E tem um beliscão, dá pra chamar de beliscão, que Hélio dá, e aí desse beliscão tá saindo aí uma ação no STJD de Esporte contra Hélio. Sinceramente, a gente vai analisar tudo aqui, né? Vou trazer um passo a passo de tudo que aconteceu, toda a cronologia, desde antes dos jogos das finais do Pernambucano, pra gente entender o que aconteceu, como aconteceu e por que o esporte teve toda essa resposta. Será que é justa? Será que não? Será que a diretoria do esporte perdeu a linha, perdeu a mão? Eu acho que sim. Mas vamos lá, vamos voltar agora para o dia 24 de fevereiro. Foi o dia terça-feira aí, pré-finais do Pernambucano. Saiu a notícia de que os jogos foram confirmados, a ida na Ilha do Retiro e a volta no Estádio dos Aflitos, com a presença das duas torcidas. Essa foi a grande novidade, né? Tava havendo uma polêmica se as finais iam ser na arena, de torcida única, os dois jogos, ou meio a meio, como é que ia ser. Os clubes bateram o pé, entraram num acordo e as finais foram decididas para a ilha, o jogo da ida, e para os aflitos, o jogo da volta. E foi divulgado pelo Náutico Mil Grau, foi divulgado também por outros influências do esporte, que as diretorias fizeram um acordo para que 2.000 ingressos fossem vendidos para a torcida do Náutico na ilha e 2.000 para a torcida do esporte na volta nos aflitos. E também estipularam os preços dos ingressos. Essa informação vai ser muito importante mais para frente, quando a gente trouxer outros fatos aí. R$ 100 inteira foram os ingressos da final e 50 meia, né? Tanto na ilha como nos aflitos. E aí, a gente vai para o primeiro jogo, ocorreu tudo normal, a torcida do Náutico esteve presente na ilha em grande número, fez uma grande festa, juntamente com a torcida do esporte, que lotou a ilha, também fez sua festa. Houve, um parênteses aqui, houve um esquema novo aí feito pela polícia, junto com o Choque, para a torcida do Náutico estar presente na ilha, um comboio, né, de ônibus saiu diretamente dos aflitos para a área da torcida visitante na ilha. Eu estive presente nesse comboio e ocorreu tudo perfeitamente bem, da melhor forma na ida, né? A gente desceu ali no coque, tinha os pirraias jogando ali no campo ali, que ficaram fazendo o símbolo da Jovem, tirando onda com a gente tirando onda de volta. O futebol é isso, né? Esse é o bom do clássico do futebol, tira onda com os adversários, tudo na paz, sem violência. Só que na volta, no meu ver, no meu entendimento, houve um erro logístico aí da operação, que foi voltar com o comboio diretamente pela Agamenon. E aí a gente sabe que tem uma grande aglomeração de torcedores do esporte nas paradas de ônibus ali da Agamenon, voltando para a Zona Norte, voltando para Olinda. E houve confusão entre as torcidas, entre o batalhão de choque. Então, tirando esse erro de operação, a meu ver, foi algo positivo essa operação aí. E pô, a gente tá pagando, a gente pagou cada um ali pelo ingresso do ônibus, né, pela passagem. Gasta um pouquinho mais de gasolina e faz um percurso maior, pô, para ser mais seguro, né? Não custa nada, mas foi algo positivo aí
para deixar registrado. E aí a gente vai para o jogo da volta nos aflitos, né. Mas antes de ir para o jogo da volta, a gente tem que entender como funciona a visitante nos aflitos, nos clássicos contra Santa e contra Sport. Eu trouxe essa imagem aqui de um clássico contra o Santa, essa visitante estendida, né, como eu chamo. Normalmente é assim que a gente está acostumado a ver tanto as torcidas do Santa como a do Sport presente nos aflitos. Só que nesse jogo específico da final foi feito o acordo de 2.000 para cada lado, então, como a gente vê agora nessa imagem, foi um espaço totalmente reduzido. Essas linhas pretas demarcam aqui o espaço reservado para a torcida do Sport. Tem um detalhe muito importante em que houve uma orientação, uma exigência do batalhão de choque, da Polícia Militar, que são os órgãos, e dos bombeiros também, que são os órgãos que mandam nos jogos aqui em Pernambuco, nos aflitos, na ilha, na arena, né, o que o Santa tá jogando na arena, são eles que basicamente mandam onde as torcidas vão ficar, se cabe, se não cabe, né. Você pode achar que o Náutico tem o poder completo dos aflitos, o Sport tem o poder completo da ilha, mas o Náutico não pode chegar e botar esses 2.000 torcedores do Sport no camarote. Os órgãos vão olhar assim e dizer: "Não, pô, você claro que não cabe, tem que ir lá para a torcida, para a área da torcida visitante, que todo mundo sabe onde é". E aí entra o grande fator que muda tudo, que muita gente não está considerando. Esses mesmos órgãos afirmaram que esse espaço aqui, esse pequeno espaço que a gente está vendo na tela, caberia à torcida visitante do Sport, os 2.000 ingressos aí reservados para a torcida do Sport, e como também a gente vê na tela, não cabia não. Todo mundo aglomerado aí. Esse vídeo foi de antes do jogo, no pré-jogo. Nesse momento tinham relatos de torcedores do Sport fora dos aflitos com ingresso ainda para entrar, certo? A torcida nesse momento do Sport estava pedindo para liberar espaço, e acabou que teve realmente um espaço liberado, mais uma imagem aí que a gente vê o aglomerado. Agora um detalhe, olha a festa de bandeiras, né, de bandeira da torcida do Náutico, a gente fez uma festa muito grande ali, mas não vem ao caso. Olha a aglomeração de gente aqui da torcida do Sport. Isso aí é um absurdo. Rapaziada, isso aí é um absurdo, não pode acontecer de forma alguma, não poderia ter acontecido e não pode acontecer de hoje em diante, seja nos aflitos, seja na ilha, seja em qualquer estádio aqui de Pernambuco, tá bom? A gente teve aqui a liberação, olha ali, o espaço que foi liberado para a torcida do Sport. Eu acredito que teve até mais gente nesse espaço depois, e a gente vê a aglomeração como estava no entre as grades, né, entre o gradil. Então, fica aí a reflexão de que os órgãos competentes liberaram esse espaço. O Náutico, ele tinha totalmente o direito de ir de acordo com os órgãos. O Náutico não fez questão de: vou botar um espaço pequeno pra torcida do Sport se apertar, pra passar mal, gente passou mal. O Náutico não faria isso, pô. O Náutico não faria isso. Agora, caberia ao Náutico, e aí agora eu vou entrar também, que o Náutico não é o santinho da história não. O Náutico poderia ter batido o pé talvez mais forte e falado para a polícia, para os bombeiros: "Minha gente, eu acho que não vai caber 2.000 aí não. A gente conhece aqui, vocês conhecem os aflitos, há anos operam aqui junto com a gente, e a gente, o Náutico também conhece. A gente, rapaz, eu não sei se vai caber 2.000 aqui não". O Náutico poderia ter batido o pé mais forte, eu acho, sim. E aí esse é o grande erro do Náutico. E o Náutico fica com certa responsabilidade sim no que aconteceu nos aflitos na final. Mas o erro maior foram dos órgãos que permitiram. Se tem laudo ali dizendo que cabe tantas pessoas, se cabem 2.000 pessoas lá, parece que tem laudo que cabe até mais, o que é que o Náutico também vai fazer, sabe? O Náutico queria, que sua torcida estivesse presente no maior número possível, e esteve presente até essa marcação verde aqui que a gente pode ver na tela, tá bom? Então, eh foram muitas críticas, muita polêmica aí, que o Sport reclamou, a torcida do Sport também, realmente foi um absurdo, a gente viu um absurdo acontecendo, mas não ficou por aí não, o Sport tinha o que dar o troco, né. O Sport se planejou muito, e no dia 28 de maio, agora há pouco, 2 dias antes do jogo, do clássico pela Série B, o Sport começou a dar esse troco. Foi tudo planejado, rapaziada, foi tudo maquinado aí para que, o Sport desse uma resposta para sua torcida. Eu imagino que a diretoria do Sport pensou nisso, mas, foi uma série de atitudes aí, assim, de uma instituição para com outra instituição que a gente não pode ver aqui. A gente tem que ver Sport e Náutico colaborando.
pelo bem do seu torcedor. O Sport tem que tratar bem a torcida do Náutico para o Náutico tratar bem a torcida do Sport. Eu tenho que tratar bem a torcida do Sport, porque eu também quero ser tratado bem lá na ilha. Não é verdade? Ou a gente vai pra maluquice aqui? Vamos entender melhor como é que foi isso aí. No dia 28/5, né, uma quinta-feira ali, na quarta-feira a gente teve a volta da semifinal da Copa do Nordeste, Sport e Fortaleza, e que deu aquela maravilha de resultado, né, o Fortaleza eliminou o Sport, mas não vem ao caso. As vendas foram iniciadas para a torcida visitante no dia 28, na quinta-feira, mais ou menos por volta ali de 2h40 da tarde, pouco mais de 48 horas antes do jogo acontecer no sábado. A torcida do Náutico já estava na bronca ali, já estava querendo pedir os ingressos a visitante e, na minha visão, foi já uma venda retardada ali, né, já foi muito próximo ao jogo. Mas tudo bem, o Sport estava, focado na operação do jogo contra o Fortaleza, e tudo mais. Aí, beleza, a gente vai pro detalhe. O ingresso desse jogo contra o Fortaleza foi R$ 60 inteira, 30 meia. Fique aí com essa informação. Foi um acordo entre as diretorias de Sport e Fortaleza, lá no Castelão, na ida também da semifinal da Copa do Nordeste, foi esse mesmo valor, mas aí a gente chega para o sábado, ou melhor, para quinta-feira, em que o Sport iniciou as vendas, R$ 150 para a torcida do Náutico. Simplesmente R$ 150. É, beleza, eu vi muita gente tirando onda, a torcida, não é a torcida de elite, é a torcida de elite, tá liso, meu amigo, R$ 150. Que absurdo é esse, pô? Que absurdo é esse? Primeiramente, que esse valor não é um valor nem permitido. A gente tem uma nova lei aí da CBF, né, que já está em vigência, vou botar aí na tela para vocês, que o valor máximo do ingresso da visitante tem que ser o dobro do menor valor do time mandante. O menor valor do time mandante foi R$ 60. Era o preço ali para a geral da sede, a geral do Sport ali. Era R$ 60, ou seja, o máximo que o Sport poderia ter botado era R$ 120 nesse ingresso, botou 150, e aí o Sport infringiu outra lei aí que tem que ter a meia entrada, o Sport não botou uma meia entrada sequer. Daí já começou, né. Eles demoraram para iniciar as vendas dos ingressos e colocaram nesse valor, contra a lei e mais uma vez contra a lei, sem as meias entradas. Muito torcedor do Sport veio dizer: "Não, mas nos aflitos na final foi esse mesmo valor, nos aflitos na final foi R$ 200, também não teve meia na final dos aflitos". A gente acabou de ver, eu vou botar mais uma vez na tela, foi feito um acordo entre as equipes, o mesmo valor praticado nos aflitos na final foi o valor da Ilha do Retiro, R$ 100 inteira, 50 meia, e eu vou trazer, olha aqui, os borderôs das partidas. Foram vendidas meias entradas nos aflitos e foram vendidas meias entradas na ilha. Em ambos os casos, foram pouquíssimas meias entradas, eu confesso, realmente. Nos aflitos pelo borderô, a gente pode ver, foram menos ainda do que na ilha, mas houveram meias entradas. E nem isso agora na Série B o Sport fez, e aí o Náutico, no mesmo dia, né, notificou, ali no dia 28 notificou a CBF para tentar reverter isso de alguma forma, ficou sem resposta nenhuma do Sport, né, a gente chegou no dia 29, na sexta-feira, 24 horas aí, menos de 24 horas para o jogo, o Náutico acionou o STJD. A gente entrou no sábado, no dia 30, no dia do jogo, e não tinha nenhuma resposta, o ingresso se mantinha da mesma forma, no mesmo valor, e aí o STJD finalmente determinou que o Sport abaixasse o valor, que é óbvio, tá errado. Primeiramente tá errado pela lei que eu já trouxe aqui, mas, porra, minha gente, não pode ser R$ 150 o valor de ingresso a visitante não, pô. E com a taxa do site foi pra R$ 172, que maluquice é essa, pô? Que maluquice é essa? Isso não existe não, pô. Foi R$ 60 contra o Fortaleza, pronto, botava 80, até 100, que foi o ingresso na final, mas foi uma final, a gente tá falando de um jogo de pontos corridos na Série B. Botava R$ 80 aí, pronto, a torcida do Náutico ia fazer a festa e ia estar lá presente. E aí a gente já projetava para um segundo turno que a torcida do Sport também ia estar presente nesse mesmo valor nos aflitos. Meu Deus do céu, pô. Mas aí vamos lá, tem muito mais coisa aqui. Eh, e aí o STJD notificou o Sport e nada. Foram se passando as horas ali, o jogo foi se aproximando e nada. E aí o Náutico anunciou, né, numa medida assim de tentar, mobilizar a torcida, de que ia ressarcir em R$ 30 o o os torcedores alvirrubros que estivessem presentes na ilha. A diferença de 150 para 120, que era o máximo permitido. Só que aí, tudo bem, foi muito nobre do Náutico, a torcida, porra, viu que o time tá junto com a torcida, e foi muito importante. Parabenizo a diretoria alvirrubra por isso. Mas ainda tinha taxa, pô.
Ainda tinha taxa. É R$ 172, porra, isso não existe não. E aí, por incrível que pareça, o Sport, contra tudo aí, contra todos, manteve até mais ou menos 1 hora, um pouco menos de 1 hora faltando para o jogo começar, o Sport talvez para lá na frente não receber uma multa, não receber nenhuma punição do STJD, diminuiu os ingressos para R$ 120, como a gente tá vendo aí na tela. Eh nessa altura do campeonato, quem queria ir já não ia mais, eu mesmo já não tinha nem condições de ir, também não teria nem se fosse 120, quanto mais 150, 172. E fomos para os momentos iniciais e no decorrer da partida ali, né, mais polêmicas. O ônibus do Náutico não conseguiu entrar na Ilha do Retiro. Eu vi alguns relatos, conversei com algumas pessoas em que realmente a entrada ali do ônibus na Ilha do Retiro, né, que é ali no setor visitante, é muito apertada, é muito complicada, e se o motorista do ônibus não ir direitinho ali, ele realmente não entra. Mas sempre entrou. O do Náutico sempre entrou e para esse jogo misteriosamente não entrou, os jogadores, a comissão do Náutico teve que descer ali na rua e tudo bem. Mais um caso aí, mais um detalhezinho, tudo bem, é ingresso, é ônibus, mas a gente vai para o jogo. E aí, no início do jogo, houveram ações aí do esporte, pirotecnia, fumaça, tudo mais, e teve a fatídica fumaça preta aí, que foi notícia durante toda a semana, repercutiu demais, tá aí também na tela. Fumaça preta diretamente na torcida do Náutico. Eu não vou dizer que isso foi a primeira vez que foi feito não, na história do futebol. Já tiveram outros casos que as torcidas foram, recebidas com fumaça na cara, tudo mais, e é uma fumaça que também estava ali presente do outro lado na própria torcida do esporte, uma fumaça amarela, então não era uma fumaça tóxica nem nada, isso aí eu também não vou falar não, mas era uma fumaça que não tem nada a ver tá ali. Não tem nada a ver, inclusive, também na tela, a gente tem um funcionário ali do esporte com o celular filmando, né, ele incrivelmente teve a ideia de puxar aquele celular ali pra filmar na hora, né, não foi nada premeditado não. Então a gente já vê uma terceira atitude aí, ato do esporte, querendo dar o troco, né. E a gente vai pro caso mais grave, onde teve a maior polêmica aí, que foi em relação ao camarote destinado à diretoria alvirrubra, né. Já havia sido notificado, já foi repercutido durante a semana, não sei se na sexta ou na quinta, de que o Náutico não ia ficar com o camarote ali da geral do placar, né, que é normalmente onde a diretoria do Náutico fica, que é o camarote logo acima da torcida visitante. Sempre foi, pelo menos no meu entendimento, o que eu lembro, sempre foi ali. E aí para esse jogo, magicamente, novamente, o Sport não liberou esse camarote, liberou outro camarote no meio ali de todos os outros camarotes do Sport, no meio da torcida do Sport. Que intenção a diretoria do Sport teve ao fazer isso aí? As melhores intenções não foram, e disso eu tenho certeza. E deu no que deu, deu confusão, deu gritaria, xingamentos, né. A gente teve vou chegar no vídeo da agressão, e antes que alguém fale que nos aflitos é dessa mesma forma, o camarote destinado para os visitantes, para o Sport nos aflitos, é também no meio da torcida do Náutico, inclusive do lado da Fanáutico, mas tem toda uma operação nos aflitos, a gente pode ver aqui nas imagens, tem um gradil, esse gradil foi feito na final, esse camarote todo reservado, né, normalmente não é nem todo reservado para o Sport, na final foi todo reservado para o Sport, pra poder, possibilitar que mais, pessoas direção do Sport estivessem presente lá. Esse camarote não tem ligação nenhuma com a torcida do Náutico, ele tem um acesso pelo vestiário visitante, enfim, é totalmente isolado e de forma segura essa operação sempre é feita nos aflitos, mas na ilha não foi feita dessa forma e a gente vai para as confusões ali envolvendo Bruno Becker, presidente do Náutico, e a diretoria alvirrubra. Tá aí na tela, vamos acompanhar aí a agressão, né, de que Bruno Becker cometeu ao torcedor do Sport que estava ali no camarote do lado. E aí é o seguinte, a gente tem um vídeo apenas dessa agressão, temos falas de Bruno Becker, falas de pessoas ali internamente no Náutico falando que durante todo o jogo provocações foram feitas, objetos foram jogados e esse torcedor do Sport aí que foi agredido, ele deu uma entrevista afirmando que jogou realmente um copo d'água dentro do camarote do Náutico. E aí, relatos falam que esse copo d'água, ou algum outro copo d'água, ou alguma cerveja jogada dentro do camarote do Náutico, atingiu o rosto da irmã de Bruno Becker. Eh,
Muito foi falado aí em agressão, de que é um absurdo o Bruno Becker agredir, e eu acho que o presidente de um clube do tamanho do Náutico, de um clube do tamanho do Sport, qualquer que seja, realmente não pode ir pra violência, para as vias de fato e apelar pra agressão. Porém, agressão por agressão, houve agressão também do lado de lá. Ninguém vai ter sangue de barata não, eu não vou justificar aqui não, violência nunca é opção, mas agressão por agressão teve dos 2 lados, teve erro dos 2 lados. Teve provocação durante todo o jogo, batidas na parede, ao final do jogo, diretores do Sport dentro de campo virando pra torcida do Náutico e fazendo gestos, comemorando, tudo mais. Comemorar pode comemorar, mas, mais uma vez, deixa a gente quieto, pô, não precisa disso não, comemora com vocês aí. Então, eh, toda essa operação do jogo desde o início aí, desde dias antes, foi totalmente premeditada pela diretoria do Sport, querendo dar o troco aí no que a torcida do Sport sofreu ali na final. A gente analisou aqui, eu não tiro culpa da diretoria do Náutico na final não, acho que o Náutico teve culpa sim, mas a culpa maior ainda foram dos órgãos. A culpa maior foram dos órgãos responsáveis que fizeram aquilo ali. E aí outra coisa, houve o que houve na final. A gente vai responder da pior forma possível, pensando em várias situações, criar situações para dar uma resposta para o nosso torcedor, para prejudicar outra instituição. É assim que uma instituição trata a outra. O Náutico tratou da melhor forma na final o Sport. O Náutico fez o que lhe cabia, de acordo com os órgãos, fez o que lhe cabia tanto para a diretoria, tanto para profissionais de análise de desempenho, que sempre é feito ali, tem um espaço reservado no meio do campo. Na ilha também, sendo justo, teve um espaço reservado para os profissionais do Náutico, mas o Náutico fez também para a torcida do Sport. Aconteceu graças a Deus não aconteceu uma tragédia, mas aconteceu algo de ruim ali, algo que tem que ser conversado. Na minha visão, a diretoria do Sport tinha que entrar em contato com a diretoria do Náutico e aí? O que é que aconteceu na final ali? Isso vai acontecer novamente no segundo turno nos aflitos, porque vai ter o jogo agora na ilha. E aí, vamos a gente quer o melhor pra torcida do Sport. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Então, as respostas da diretoria do Sport foram as piores possíveis. Espero de verdade, de coração, que isso não continue, né, porque sempre vai ter um próximo jogo. O Sport deu o troco agora e aí o Náutico dá o troco no jogo da volta nos aflitos. Ano que vem tem um jogo na ilha pela Copa do Nordeste, pelo Pernambucano, pela Série A, pela Série B. E aí, vai ficar nessa? Até quando? Até acontecer uma tragédia maior, até banirem novamente as torcidas visitantes, né? Até, porra, isso aí não existe, pô. Vamos conversar, vamos tratar uma instituição como deve ser tratada, né? Vamos colaborar para que tudo sempre ocorra da melhor forma. Então, para mim foi início aí da diretoria do esporte, mais uma vez, tem que ter o mínimo de respeito e tem que ter a colaboração entre as equipes. Ressaltando mais uma vez o erro da diretoria do Náutico, espero de coração que a diretoria do Náutico não revide na volta. Por favor, não revide. Coloque o preço que tem que ser colocado, coloque a diretoria do esporte no camarote que deve ser colocado, com a segurança que deve ser feita, tudo nos conformes. Isso aí a gente tem que ficar para trás. A gente tá voltando a viver um momento em que os clubes em Pernambuco estão em alta. O Sport tá, nesse momento, é líder da Série B, brigando para subir, tem uma grande chance de disputar a Série A ano que vem, e o Náutico indo junto também para a Série A. Imagina a gente voltar a ter um clássico dos clássicos na Série A, com show de torcida, as 2 torcidas presentes. Isso aí roda o Brasil inteiro, é Pernambuco de volta no topo. Mas para ter isso, a gente tem que ter atitudes de acordo de ambas as diretorias, tá bom? Então é isso, espero que todas as dúvidas aí tenham sido esclarecidas. Se eu esqueci de algo, deixei passar algo, comenta aí. Vamos comentar, vamos debater aí nos comentários, pô. Vamos em prol do futebol pernambucano, sem clubismo. Aqui eu tentei fazer sem clubismo. Agora, se você achou que eu fiz com clubismo, fala aí também, a gente vai debatendo, a gente vai conversando. Aqui eu não quero o mal de ninguém, não. Eu não quero que ninguém passe mal, ninguém eh, sofra da forma que a torcida do Sport realmente sofreu no jogo de volta ali. Mais uma vez, aquilo é um absurdo, uma torcida em 2026 passar por aquilo. Mas, para isso, a gente tem que conversar, ambas as partes, em aberto, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Tô chegando agora, tô fazendo os vídeos. Vamos conversando, vamos encontrando um formato legal aqui pra gente. Vamos nessa, valeu!